Cruzeiro, vou ajudar vocês. Ei, Pedrinho, lembra da final da Copa do Brasil, né? Lembra que muita gente chorou? Lembra que quase fiquei louco de raiva? Lembra que seria o gol mais importante e mais bonito da sua curta carreira? Então, quarta é dia do troco. Alô, Ceará, alô, amigo Robson, presidente do Ceará. Se depender de mim, ano que vem quero ver vocês na primeirona, irmão. É igual, mano. Quero ver o cabuloso ficar encabulado. Nada como um dia após o outro e uma noite no meio. Ontem eu chorei e hoje eu dou muita risada. É assim que tem que ser. Risos. Olha, o Will, eu gosto do Will. Eu me dou bem com o Will. É um cara legal. Polêmico. Fala. O Will era dos Perdidos no Espaço? Sim, Will Smith. Will Smith. Will Robinson? Não, Will Robinson. Will Smith é o cantor. É o ator. Will Robinson. Tinha o Perigo. Gente, o Cruzeiro não tem culpa nenhuma também, porque o juiz anulou aquele gol do Pedro ano passado. Pelo amor de Deus, né? Sim. Ô, Will, que culpa tem o Cruzeiro? Eu também achei que foi um golaço ilegítimo. Eu acho que ele tem que parar de tratar o Pedrinho como Cruzeiro Messi. tem culpa disso também? E quando ele parar de tratar o Pedrinho como esse gol pra mim foi irregular. Teve uma falta no Foi marcado. Não, exatamente. Esse gol foi irregular. Mas quando o gol é bonito, isso que devia mudar na regra. É um lance do Jadson, né? Quando o gol é bonito, ele encosta no Dedé. Vale. Olha lá, a falta é essa daí. Não foi nem falta. Ué, você vai... Como é que o Jadson vai fazer uma coisa no Dedé? E só para dizer o seguinte, o Will é um cara legal, eu também acho o Will um cara importante, legal, tal, mas não pode dar uma declaração dessa. O empresário do jogador e ainda dizer pro Pedrinho, lembra disso. Não tem que lembrar de nada, Pedrinho. Porque joga o Pedrinho numa situação... Joga o Pedrinho numa situação delicada, Will. Mas ele não falou pessoalmente que tem que perder o jogo. Não, Pedrinho, tá lembrado daquele jogo? Precisa. Chegou a hora do troco. Claro. Chegou a hora do Para troco, com isso. Will, você pode deixar o cara numa situação. Vai que o Pedrinho perde uma chance de gol pro Corinthians. Corinthians e Cruzeiro. Aí, Will, não dá. Eu quero falar uma coisa também, ô Pascoal. Fale. Com todo respeito também. Will. Esse cara, muitas vezes, ele trava a carreira do Pedrinho. Com esse tipo de postura, com esse tipo de declaração. Quando ele vem a público e fala que o Pedrinho é um dos 5 melhores jogadores do mundo, etc. Então, ele trata o Pedrinho como se fosse um Messi da vida, que não é. É um bom menino, mas eu promissor. não vi ele declarando isso. Ele já declarou que o Pedrinho está entre os 5 melhores jogadores do mundo? Joga em qualquer clube. A entrevista que ele deu aqui aquele dia, aqui no Fox Sports Radio. Não, ele exigia aí que o Pedrinho pudesse ter mais chances. Não, mas ele falou de Europa, nível de Europa, que propôs daqui, dali, dos melhores do meio. Até agora não aconteceu nada. E não aconteceu mas nada. A declaração dele, quando ele falou com a gente aqui, meio que... ele trata, sabe? Dando assim, no meio do Carille, para falar o português, claro. Eu concordei com ele. O Carille mostrou uma limitação muito grande. Acho que ele pode exigir a situação dele lá no Corinthians, sei lá, e deixa o jogador correr a bola dele. Porque acho o Pedrinho promissor, acho o Pedrinho um bom jogador, mas não da forma... Ele acha que o Pedrinho é o Messi. Mas ele é empresário do cara. Cristiano Ronaldo. Tudo bem, mas eu acho que ele tem que também trabalhar com a realidade. Senão ele vai levar... O jogador é meia boca? Mas não é meia boca. Ninguém é burro também. Mano, tem clube que olha o Pedrinho jogar e fala, peraí, o cara também não é bem assim que funciona mas o empresário, todos eles fazem isso, né? Não, acho que de valorizar o seu produto. Claro não é valorizar o produto. Ele sabe, ele põe uma redoma em cima do cara. É essa declaração que o Pascoal falou agora. Que isso? Essa declaração a gente tira de contexto, mas, por exemplo, quando ele criticava o Carille... que mais prejudica do que ajuda a carreira do jogador. Quando ele criticava o Carille, era pertinente a reivindicação dele. Isso daí, enquanto estava lendo, eu até perguntei, né? Depois eu vi aqui de novo. Eu acho isso muito grave. Isso é uma declaração pesada. Declaração pesada. Eu acho isso muito, muito grave. Muito grave. Eu acho que é um caso até da FIFA dar uma advertência a ele. Porque ele é um empresário e é reconhecido pela FIFA, certo? Eu acho que é o caso de uma advertência. Na FIFA e na CBF. Sim, estou dizendo que a FIFA é a entidade maior, que é quem reconhece os empresários, quem dá o atestado para você trabalhar aqui, ali e tudo mais. Acho que uma advertência caberia, porque o empresário não pode dar uma declaração dessa, gente. Não pode. O futebol tem que trabalhar contra esse tipo de situação, porque muita gente fala em manipulação de resultado, de jogo, etc e tal, e o futebol cai, às vezes, em descrédito, muita gente... por conta dessas coisas. Entregaram o jogo. O juiz foi perde um gol hoje. Então, essa declaração para mim é muito grave. Essas coisas toscas, isso é uma tosqueira. Com todo respeito, eu não conheço o Will, pode ser muito simpático, pode ser amigo do robô, pode ser o que for. Não conheço. Não sei quem é. Mas isso é uma tosqueira, é uma tosquice. E o problema é que no Brasil as coisas estão sendo... A tosquice está sendo revestida de normalidade. Isso não pode, cara. Isso não pode. O cara é empresário de jogador de futebol. O senhor tem toda a razão. Esses caras são
autorizados a trabalhar pela FIFA. O cara está sugerindo que o jogador que ele empresaria entregue um jogo por causa de um jogo do ano passado. Quer dizer, é muito tosco, é bizarro, né? Então não pode. Se eu sou o Pedrinho, é do Pedrinho, né? Eu falo assim, não quero mais, o Will Power, sei lá o quê. Will Dantas. O Will Power é o piloto da Fórmula Indy. O Will Dantas, você me desculpe, você está dispensado, seus serviços não são mais necessários, porque não é possível você, meu empresário, vir a público e dizer que eu tenho que entregar um jogo. Sabe, é tosco demais. As pessoas precisam entender que há um limite. E isso cria uma história também, Flavinho, que pode alastrar. Horrível. O Ceará ganhar do Corinthians hoje, que é totalmente possível. Vai o Pedrinho, uma infelicidade, perde um gol. É o que o cara vai falar o que perdeu um gol. E outra, ele não precisava nem ter feito essa campanha, Sormani, porque o Corinthians, em 18 jogos do Campeonato Brasileiro, fora de casa ele só ganhou 3. O Corinthians faz 2 meses que não ganha de ninguém fora de casa. A última partida foi no primeiro turno ainda contra a Chapecoense. Eu acho que o Corinthians, institucionalmente falando, o clube precisa se manifestar em relação a isso. É um atleta dele, do Corinthians, que está sendo colocado numa situação completamente surreal por um empresário que acha que é normal falar essas coisas. E coloca o Corinthians também, claro que se contrapondo ao Cruzeiro. Claro que sim. Convidado na linha. Quem? Caibão, fala. Will Dantas, boa tarde, é o Benja. Tudo bem, Will? Fala, meu irmão. Você quer me botar na lenha de novo, né? Quer me botar na fogueira, né? Você já se Will, quem acendeu a lareira foi você, rapaz. Eu só tô esquentando meus pezinhos ali. Rapaz, vou te falar uma parada, velho. A gente faz um negócio pra brincar, que na realidade era pra brincar com os amigos, só que a gente não tem dimensão da repercussão que isso dá, né? E quando eu postei isso aí, foi inclusive para brincar com os amigos cruzeirenses, que eu tenho lá em Belo Horizonte, né? Inclusive, no final de semana anterior, eu estava com eles na fazenda de um deles lá na Serra do Cipó, e tem um deles que é cruzeirense e um outro que é atleticano. E eu até tenho apostado a esse meu amigo atleticano, que inclusive é diretor do Galo, e os dois brincando, estavam bêbados lá, brincando e tal, e esse diretor do Atlético falou, não, o Pedrinho tem que vir pro Galo e tal, mas tudo na brincadeira. Então, na hora que eu postei brincando, de verdade. Você sabe que eu sou homem, não pipoco para ninguém nem para nada. Só que, assim, o que acontece no Brasil? Os caras pegam ali as entrelinhas e aí faz um rebu dizendo que eu pedi pro Pedrinho entregar o jogo. Rapaz, tudo conversa para boi dormir, pô. Entendeu? Imagina, eu vou chegar pro jogador jogador que está na seleção, e pedir para ele entregar o jogo. Só se eu fosse o cara mais burro do mundo. E isso todo mundo sabe que eu não sou, né? Então, assim, só que existem algumas pessoas aí que são maldosas, aí pegam aquilo na maldade e leva pelo lado pejorativo do negócio. Enfim, a gente sabe como é que o Brasil é, né? Mas Will, que me conhece sabe que eu jamais faria isso. Ô Will, eu te conheço, eu tava falando aqui, eu gosto de você, acho você mó barato, você sempre fala mesmo, mas eu vou te falar, quando eu vi isso, Will, juro pra você, velho, eu achei que era verdade, não parecia brincadeira não, Will. Agora ouvindo você falar que é uma tiração de sarro, é outra coisa, mas na hora, todo mundo que tá aqui no programa, Will, achou, falou, pô, olha o que o Will falou. Eu sei. Porque, assim, a palavra, quando ela é escrita, ela tem várias conotações, né? Quando você fala, é diferente, né? Mas quando você escreve, aí a pessoa vai entender do jeito que ela quer entender. E na situação que está hoje, realmente eu errei, né? Eu deveria ter feito sempre o que eu faço para brincar, eu gravo vídeo na brincadeira e tal. Mas eu escrevi, na hora eu estava até correndo e tal, aí citei até o Robson, que é presidente do Ceará, que é até meu amigo, gente boa pra caramba. E aí, na hora, eu fui pensando nas coisas e fui escrevendo do nada ali. Aí, depois que eu vi a repercussão, eu falei, puta, que merda, desculpa aí, que besteira. Aí, acabei até apagando o post, sabe? A torcida do Cruzeiro invadiu minha rede social, me esculhambou. Mas eu entendi a paixão dos caras, sabe? Eu entendo. Agora, porra, existe jornalista aí, cara, que até eu gravei um vídeo falando do cara, o cara se aproveita da situação, que o cara até é São Paulino doente. Ele é São Paulino doente. Aí naquela ocasião que o Rodrigo Caio teve que ele falou contra o Corinthians, né? Que o Jô
não fez a falta, e ele falou, não, fui eu que fiz a falta, tal. Esse cara, ele não veio a público e falou, poxa, olha que... olha o que o cara fez, né? O cara foi digno pra caramba. Não veio. No gol do Pedrinho, a mesma coisa. A mão do Jadson bate no peito do Dedé e nem falta era para ser aquilo ali. Todo mundo sabe, pô. O cara que tem um mínimo de bom senso sabe que nem falta foi. Quando o Dedé viu a bola entrando, o que ele fez? Ele coloca as mãos no rosto e cai, se joga, parece que ele tinha tomado um tiro. Pô, e ninguém falou nada. No outro dia, a maioria, ninguém falou nada, ficou quieto, sabe? Então, existem coisas no Brasil que precisam mudar, poxa. Pro bem do futebol. Pô, eu lembro que quando eu era criança, e vocês também, que vocês devem ter basicamente a minha idade, nós brincávamos, tirava sarros com nossos colegas. Pô, o cara ia lá, tirava uma nota mal no colégio, a gente dava risada. O cara ia cantar a menina metia o pé nele, a gente dava risada. E ninguém brigava com ninguém, ninguém esculachava ninguém. O cara ficava esperando a oportunidade dele para ele fazer igual. Só que hoje o Brasil, o negócio tá muito difícil, né, cara? Ô, Will, é o Pascoal que tá falando, você tá bom? Fala, meu irmãozinho, como é que você tá? Tudo bem, você sabe que eu tenho muita consideração para você, mas eu vou te... por vocês também, cara. Eu sempre que posso assisto vocês aí e acho um programa fantástico. Agora... De verdade, eu não puxo saco de ninguém não, viu? O programa de vocês é pão. E com pessoas que entendem de futebol aí. Diferente de alguns programas que existem por aí. Ô Will, se você tivesse lido a declaração que você escreveu, se você tivesse lido de alguém, você diria o quê? Pascoal, eu não costumo julgar alguém sem ouvir a pessoa, sabe? Realmente você tem toda a razão, por isso que eu pedi desculpa. Você tem toda a razão, porque assim, a palavra escrita, ela tem várias conotações, né? Depende de quem lê, como lê. Digamos, as pessoas que me conhecem sabiam que eu não escrevia aquilo com esse intuito, né? Mas as que não me conhecem, primeiro, o cara é jornalista. Não estou citando vocês não, tá? O cara é jornalista. Então, ele vai falar aquilo que o público quer ouvir. E o que é que o público quer ouvir? Quer que esculache mesmo. Entendeu? Dificilmente alguém elogia alguém no Brasil, pô. Vocês sabem disso. Entendeu? O que dá audiência é o cara esculachar o outro. Isso dá uma audiência danada. Respondi, não? Ô, Will, para encerrar, o Flavinho quer te fazer a última pergunta. Flavinho, faz a pergunta pro Will. Eu falei, Will, boa tarde. Eu falei que eu achei isso tosco, absolutamente tosco, que você escreveu. Você está se explicando agora, dizendo que é uma brincadeira. Eu continuo achando que esse tipo de coisa, um cara que tem a função que você tem, a posição que você tem de evitar, porque você é empresário de um jogador, né? Você coloca até o jogador numa situação delicada. Eu não vou aqui ficar... já explicou, né? Está explicado, você falou que é brincadeira. Eu considero um erro. Eu acho que você também deve ter considerado, até porque você deve estar sendo muito atacado pelas redes sociais e pelos torcedores do Cruzeiro. Mas eu acho que é uma lição que se aprende, pelo menos isso. Não, eu concordo com você, Flavinho. Concordo com você, você tem toda a razão. Eu errei mesmo, porque, assim, às vezes, a gente não tem, assim, a percepção do que a gente pode representar, né? E assim, quando eu escrevi com os amigos, para tirar sarro dos amigos, para cutucar os amigos. Só que quando você para pensar, fala, poxa, sabe, muita gente vai ver. Hoje, rede social, para você ter ideia, um vídeo que eu gravei brincando, esse vídeo umas 4, 5 pessoas da Europa me mandaram, sabe, um cara da Espanha, um cara lá da Croácia me mandou, um cara da Itália. Falou, Will, tu tá passando aqui, eu disse, cara, é uma brincadeira, velho. Sabe? Mas concordo com você, Flavinho, você tem toda a razão, irmão. Fazer uma pergunta aqui pro Will. Boa tarde, Will. Eu acho que depois desses esclarecimentos, a torcida do Cruzeiro deve estar realmente aí aceitando o seu pedido de desculpas. Eles viram de fato aí que você estava brincando. Eu acho que eles vão te perdoar. Agora, com relação, por exemplo, ao Corinthians, vamos lá, você que é empresário do Pedrinho. Corinthians, recentemente, ele contratou o Thiago Nunes, apesar dele não ter assumido, ele assume no começo de 2020. Diante do que você viu aí, foi oportuna a demissão do Carille? E a segunda pergunta para finalizar aí, quanto será o jogo hoje aí? Eu vou fazer essa pergunta, você não deixou. É uma pergunta só para cada um. O Benjamin falou que ele já está se despedindo. Enfim, manda ver, Will. Vamos lá.
Repete a pergunta para mim, por favor. A primeira foi com relação à demissão do Carille. Você achou oportuna a demissão do Carille? Você achou que foi justa? E a segunda seria quanto você apontaria aí o placar da partida de hoje entre Ceará e Corinthians? Olha, quanto à demissão do Carille, eu não tenho que, eu acho, que falar aqui se foi justa ou não. O time não estava bem, isso é verdade. E não só no Corinthians, em qualquer clube que o treinador passa aí 5, 6, 8, 10 rodadas que o time não está bem, é normal que se demita o treinador, né? No caso do Corinthians, tem um agravante maior, que é a maior torcida do Brasil, é a torcida mais apaixonada, né? E a própria torcida estava pedindo a demissão. Então, eu acho que chegou uma hora que ficou insustentável para a diretoria segurar o treinador, né? Agora, quanto ao placar do jogo de hoje, eu acho que dá 2-1 Coringão. Corinthians vence. Ô, Will! Vence. E o Pedrinho renovou, só para finalizar? Pedrinho está renovado Will? Então, o Pedrinho, eu tive uma conversa com o Andrés, porque esse ano, por causa do ano fiscal, não poderia mexer mais na folha, né? Então, nós combinamos de conversar em janeiro. Se não chegar uma proposta assim irrecusável para o Pedrinho e para o Corinthians, o Pedrinho continua, né? E o Pedrinho, ele adora o Corinthians, cara. Eu não sou de jogar flores, eu falo a real mesmo. E ele realmente adora o Corinthians. Ele falou para mim, Will, se chegar uma proposta, for um clube bom, tal, se for bom para minha carreira, eu vou. Mas também se não chegar uma proposta condizente com o que o Corinthians quer, eu vou ficar super feliz aqui. O ano que vem eu vou ter mais oportunidade, vou jogar com um treinador que gosta de mim, sabe? Vou jogar na minha posição, a posição que eu já jogo na seleção. Quer dizer, tem agora a convocação no começo do ano para a seleção olímpica, o treinador da seleção olímpica adora ele. Então, para o menino está acontecendo tudo que um ser humano poderia querer que acontecesse na vida dele, né? Ô Will, olha, eu queria agradecer demais. Geralmente o jogador fala os negócios e o empresário apaga o incêndio. Aqui é o contrário. Você fala os negócios e o Pedrinho que apaga o incêndio. É ele que me segura mesmo, Ô Will, você é muito louco, velho. Você tinha que vir fazer esse programa aqui. Você imagina você e o Facincani ao vivo nesse programa? O que ia ser, Will? Eu lhe digo, você ia ter que dar uma luva de boxe pra mim e outra pra ele, que o pau ia comer. Valeu, Will. Um abraço pra você. Valeu, irmão. Um abraço pra todo mundo aí. Valeu.